Então, vamos lá, temos um arquivo inicializador, né, e temos o nosso primeiro arquivo de configuração, que é o setup, onde vai ficar as configurações da tela e das pastas. Ok, o próximo arquivo vai ser o arquivo de configuração do jogo. Esse arquivo ele já vai ser um pouco maior, ele vai carregar as informações, deixa eu pegar aqui do próprio setup mesmo, salvar com o nome de config. Ele vai carregar, então, como eu falei, informações aí de configurações, né? Em geral, configuração da tela, configuração aí dos próprios caminhos das pastas que eu vou estar chamando aqui dentro do meu setup. Então, por exemplo, para que ele encontre uma pasta específica, ele tem que partir de um princípio, do endereço raiz, né? Para que eu não precise ficar toda hora colocando então aquela referência, colocando que ele vai ter que voltar a pasta e assim por diante. Então, eu vou explicar direitinho aqui como vai ser a configuração do endereço raiz. Depois que o endereço raiz estiver pronto, aí sim a gente vai configurar as variáveis dentro do setup para receber essas informações. Então aqui, basicamente no config.py vai ficar as configurações, né, principais aí do nosso sistema. E um último aqui por enquanto, que vai ser as constantes. As constantes eu já até cheguei a mostrar para vocês em projetos anteriores aí com Python, né, que serve justamente para guardar informações. Imaginem em uma tela, por exemplo, né, aqui um exemplo que eu estou utilizando, vai ter a configuração da própria tela, tamanho, largura, posição, do próprio Mario, né, tamanho, posição, velocidade, dos textos, tamanhos, cor e assim por diante. Então, se você ficar colocando em todo o arquivo, né, por exemplo, eu vou colocar lá cor branca, cor vermelha, texto tal, né, texto de players e assim por diante, você vai sujar, né, os seus fontes. Ele vai deixar aí, né, vamos dizer, muita informação sem necessidade. Então é interessante que cada uma dessas informações sejam passadas aí para esse novo arquivo de constantes. Então, se eu vou ter cores, se eu vou ter tamanhos, velocidades, peso, né, dos objetos, tudo isso vão ficar dentro de constantes. É até mais fácil para você alterar. Se você depois achar que a velocidade do inimigo tá muito ruim, tá devagar ou tá rápido, é só você abrir os arquivos aí de constantes e fazer a alteração, né, nas variáveis correspondentes. Então, eu vou deixar aqui mesmo ele com o nome aí de constantes, só que eu vou tirar o para deixar padronizado em inglês mesmo como os demais. Então, ok. Agora eu tenho o que eu preciso para estar começando, para estar gerando as telas já do meu jogo, né, e colocando aí as informações. Em todos os arquivos acima, nós vamos colocar uma informação que o próprio Python pede aí como padrão, né, que seria uma variável principal aí, onde você define o endereço de um site ou o endereço do autor, né, o nome e assim por diante. Então, vou até colocar aqui, em vez de colocar o nome, vou colocar o endereço do site. Beleza. E essa variável aqui nós podemos depois também utilizar, né, para pegar informações de outras telas aí, todas que estiverem com essa variável global acima aí pertencem ao mesmo projeto. Então, por enquanto, vamos deixar dessa forma aí. Vou abrir aqui, pode ser o meu arquivo de setup. Vamos começar por ele. Embora algumas configurações dele, deixa eu vir aqui no constantes, se você pedir para abrir pelo shell, ele sempre vai cair na pasta padrão. Se você pedir aqui para ele abrir, né, do próprio arquivo que você estava mexendo, ele cai na pasta onde ele está, então facilita. Vou vir aqui então para esse meu arquivo de setup e vamos aqui então definir, né, as primeiras configurações. Ele vai ter as configurações de tela, mas aí eu já dependo do meu arquivo de constante com as informações de caminho, então não vou manter isso aí, né, por enquanto, e ele vai ter as configurações aqui, né, dos caminhos em si. Então eu vou ter, por exemplo, uma variável, né, que eu vou chamar de fontes, que vai ser uma constante, e aqui eu vou colocar qual o caminho para que ele chegue às fontes. Aqui a variável para as músicas que vão ter durante o jogo, uma variável para as imagens, que eu vou chamar de GFX, que vão ser os gráficos, e uma variável para o som, que eu também vou chamar de SFX, que vão ser os sons. Então, aqui nós temos as 4 variáveis. Como eu falei, eu não posso colocar o caminho aqui, né, resources e assim por diante, porque depois, quando eu estiver, por exemplo, em um arquivo que não está dentro dessa minha pasta data, estiver, por exemplo, em componentes e eu tiver que acessar uma informação de configuração, eu teria que ficar reposicionando esse caminho. Então, é ideal que você crie uma função que faça esse reposicionamento para você.
Antes, eu vou ficar comentando o código, o intuito aqui, né, vai ser ensinar vocês a desenvolverem, né, jogos um pouco mais robustos. Então, para isso eu vou colocar várias anotações no código, até mesmo para vocês terem como base de estudo. Então, esse vai ser o nosso arquivo que cria a tela e os diretórios. Diretórios de recursos. Beleza. Perfeito. Nós vamos estar indo e voltando por enquanto do começo, porque eu preciso de definir então essas funções que eu falei ali, para que isso funcione. Lembrando que aqui você inicia um comentário, tá joia? Como é uma linha só, poderia ter feito melhor. Posso colocar aqui uma cerquilha, mas se foi mais de uma linha, 3 aspas simples ali, né, para poder iniciar. Então, vou deixar aqui assim por enquanto. Agora a base já está toda pronta, né? Nós já podemos começar a desenvolver.